E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Amém? Podeis tomar assento. Depois de tudo que o Senhor tinha feito, colocou o homem para governar. E Deus olha para o homem, e Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E ele diz: far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora, que lhe seja idônea, alguém que lhe possa ajudar. A ajudadora tem a mesma raiz de Ebenezer. Quando Samuel, ele coloca, depois de uma guerra, ele coloca uma pedra, ele coloca um memorial, dizendo: até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos amparado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 11, ele diz: olha, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos dado vitória sobre todos os nossos inimigos. Então, auxiliadora, ajudadora, tem a mesma raiz da palavra Ebenezer. Até aqui Deus nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, quando Deus dá essa palavra ao homem, Ele está dizendo: eu vou te ajudar. Eu vou preparar que nessa batalha que você vai enfrentar, que nessa administração da vida, você tenha sempre alguém te ajudando. Quando termina os dias de euforia, festas, reuniões, viagens, reflexões, confraternização, o calendário de um novo ano nos chama a novos desafios. Até os dias passados, até a semana passada, nós estávamos numa euforia. Olha, virada de ano, olha que bênção, vai começar, é tudo novo agora. Mas quando você entra no calendário, você vê que as lutas são as mesmas, as guerras são as mesmas, e que você tem que se posicionar e vencer novamente. Não é apenas a mudança de um calendário que muda a tua história ou muda a tua vida. Ainda que você nesses dias descansou, que nesses dias você fez reuniões, viajou, teve confraternizações, a realidade chega e te diz: tem guerra, tem lutas. E nós precisamos buscar ânimo e coragem para agir com responsabilidade e de uma forma produtiva. Porque quando entramos nessa euforia, parece que uma mágica vai mudar tudo. Basta mudar 24 para 25, mudar uma data no calendário, que a nossa vida muda. A vida familiar, no casamento, na vida espiritual, a vida é altamente competitiva e com muitos desafios. Sempre que nós nos deparamos com a responsabilidade, nós vamos entender e compreender que a vida, ela tem desafios e ela precisa que nós venhamos ter ânimo e buscar em Deus. O que mais nos intriga é a incerteza. É evidente que ninguém quer fracassar. É evidente que nós queremos vencer, queremos termos palavras proféticas que nos faça vencer. Uma das maiores tentações é permitir que nosso ego nos controle a tal ponto que tentemos resolver todos os problemas com a nossa própria força. O homem moderno adquiriu uma característica que, se buscar ajuda, estará dando sinal de fraqueza. O homem moderno hoje, ele esconde, ele camufla as suas dores, as suas inquietações, porque ele pensa: se eu demonstrar, eu vou demonstrar fraqueza.
E ele vai se escondendo. E muitos vão se escondendo na bebida, nas drogas e tantas coisas, para que não venha à tona aquilo que realmente ele está sentindo dentro do seu coração. No Éden, Deus viu uma necessidade de formar uma auxiliadora, de andar junto, se preparar para cada desafio. Fidelidade, obediência. A vida, na realidade, ela é uma corrida de bastão. Quem vai passar o bastão tem que ter a perseverança, manter o ritmo. Sempre que nós olhamos a vida, nós temos que ter em mente que é uma corrida de bastão. Nós estamos numa corrida e vamos passar para alguém. Vai chegar o nosso ponto de entregar, falar, olha, daqui para frente é você. Daqui para frente agora você continua. Mas nós temos que, para passar para alguém, nós não podemos nos atrasar. Para passar para alguém, nós temos que manter o ritmo. Moisés disse a Deus, no meio de um grande desafio. O grande desafio na vida de Moisés era levar o povo para uma conquista. Muitas vezes nós pensamos, Deus livrou o povo lá do Egito, mas apenas começou o desafio. Deixar de ser escravo é apenas o começo de um desafio. Muitas pessoas pensam, olha, se eu fizer isso, se eu tiver aquilo, se eu conquistar isso, olha, eu vou ser muito feliz. Não, é o início de um desafio. É o início de decisões. Nada será fácil, nada é, olha, a partir de agora você vai ser feliz. O povo poderia pensar, Deus nos tirou da mão de Faraó, agora somos felizes. Não, eles entram num deserto. E nesse deserto vai ter desafios. A vida é assim. Não é porque nós entramos em 2025 que os desafios ficaram para trás. Ficou para trás aquilo que nós já vencemos. Mas a vida, ela continua nos trazendo desafios. E Moisés agora, ele se depara com um povo incrédulo, que apesar de ter visto tantos milagres, as pessoas pensam que, olha, se eu ver um milagre, a minha vida vai mudar. Você vê um milagre todo dia. Eu vejo um milagre todo dia. E eu continuo descrente. Assim é a nossa vida. Assim era a vida do povo de Israel. Eles viram o mar se abrir. Eles viram o exército de Faraó padecer no mar. Eles viram Deus dar pão dos céus. Tudo eles viram. Mas a incredulidade fazia parte da sua caminhada. Por que nós estamos com tantas dificuldades? Porque apesar de vermos milagres em nossa vida, se Deus me der isso, se Deus me der aquilo, se Deus fizer aquilo, e Deus vai dando, e Deus vai dando. Mas no dia seguinte nós estamos incrédulos de novo. Porque essa é a nossa essência, a incredulidade, a fraqueza, a falta de fé. E Deus, Ele olha para aquele povo e Ele diz, olha, eu não andarei mais com vocês. Eu vou mandar um anjo. É interessante como hoje tantas pessoas estão pedindo um anjo, ao invés de andar com Deus. Tantas pessoas estão buscando amuletos, ao invés de buscar em Deus. Quantas vezes nós estamos achando que amuletos vão nos trazer sorte? E o povo estava dessa forma. O povo não buscava Deus, ou não queria andar com Deus. Capítulo 33 de Êxodo diz assim: e Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a esse povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço por teu nome, também achaste graça aos meus olhos.
Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considere que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse, se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de todo modo sermos separados, eu e o teu povo, e de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Intimidade com Deus. O que Moisés, ele disse, olha, não mande nenhum amuleto, não mande nenhum anjo. Se o Senhor não for conosco, que evidência nós vamos ter? Moisés está dizendo, qual será a evidência? Acaso não é por andares conosco? Acaso não é porque o Senhor anda conosco que nós somos um povo diferente? Qual é a evidência? A evidência é Deus andar conosco. Se Deus não andar conosco, não tem evidência. Se Deus não andar conosco, nós seremos um povo como todos os povos. Rebeldia, desobediência, estamos sempre com os olhos no passado, sempre pensando que era melhor o passado, ao invés de enfrentarmos os desafios, ao invés de entender que a vida tem desafios e que nós temos que vencer a cada passo. E só vamos vencer se Deus for conosco. Ebenezer, até aqui Deus nos ajudou. Falhei uma ajudadora, faço alguém para estar junto com você. Então qual é a evidência? Moisés, ele pergunta, qual é a evidência? Acaso não é porque o Senhor anda conosco que nós somos um povo diferenciado? Acaso não é porque o Senhor nos guarda no meio desse deserto que nós somos um povo diferenciado? Deus não vai nos tirar das lutas, mas Deus vai caminhar conosco e vai nos dar a vitória em cada passo. Muitas vezes nós estamos buscando Deus para nos livrar do deserto. O deserto é uma caminhada. Nós temos que avançar, nós temos que continuar e temos que vencer a cada passo. A cada momento nós temos que vencer. Moisés agora, entre 3 milhões de pessoas, Moisés tinha uma preocupação. Porque Deus disse a ele, você não vai entrar na terra prometida. E ele passa a ter então uma preocupação. Se eu não vou, quem vai? E ele olha 3 milhões de pessoas que ali caminhavam com ele. A dificuldade de encontrar uma pessoa que pudesse pegar o bastão e falar, eu vou agora. O que temos mais dificuldades em nossos dias hoje é alguém que está disposto a dar continuidade. Nós estamos muito mais buscando alguém que ore por nós, alguém que nos abençoe, alguém que mude a nossa vida, do que nós pegarmos o bastão e falar, eu quero andar com Deus. Tem desafios? Tem. Tem lutas? Tem. Mas nós estamos muito mais preparados para acreditar que a virada do ano muda a nossa vida. Nós estamos muito mais preparados para acreditar em palavras, em mais palavras, do que realmente pedir, Deus, eu sei que eu tenho desafios, eu sei que eu tenho lutas, mas se o Senhor não for comigo, qual será a evidência? O que eu vou fazer? Os dias de euforia acabaram, janeiro começou. Janeiro começou. E começa janeiro com muitas despesas. Muitas pessoas, sem se aperceber, gastaram em seus cartões algo que não poderia, levado pela euforia.
Muitas pessoas pensando que, olha, agora tudo mudou, mas vai entrar janeiro. E janeiro nós temos grandes desafios. Grandes desafios. Se nós não falarmos aquilo que Moisés falou para Deus, olha, eu não dou mais um passo, se o Senhor não for comigo. De que adianta eu continuar nessa caminhada, se o Senhor não estiver comigo? Se o Senhor não estiver passo a passo comigo. Nós temos que falar para Deus, Senhor, Tu tens achado graças em mim? Quando Tu olhas para mim, o que o Senhor tem visto em mim? Graça. O Senhor acredita em mim? Muitas vezes nós falamos, eu acredito em Deus. A grande pergunta é, Deus acredita em você? Deus pode colocar nas tuas mãos uma família e você vai responder, sim, eu pode colocar, porque eu sei que eu terei lutas, mas eu sou mais do que vencedor. Será que eu posso terminar o ano, ou começar este ano, com um memorial dizendo, até aqui Deus me ajudou? Será que nós colocamos um memorial? Ou a nossa única preocupação foi, eu preciso descansar. Eu preciso me esquecer. Eu preciso, ficar tão bêbado que eu preciso me esquecer das dificuldades. A palavra de Samuel foi, até aqui Deus nos ajudou. Ele sai de uma guerra, ele diz, olha, vencemos, mas nós vamos continuar tendo guerras. Aí ele coloca um memorial, para nunca se esquecer, que até aqui o Senhor nos ajudou. Deus olha para Adão e diz, não é bom você estar só. Não é bom estar só. Porque você vai ter que ter alguém que te anime nos momentos mais difíceis. Você vai ter que ter alguém junto com você, que você vai caminhar, e você vai ter que, quando essa pessoa estiver fraca, você vai ter que animá-la. Então, Moisés, ele chega para Deus e diz, olha, se o Senhor não tivesse a tua presença, não for conosco, como será evidente? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, e o teu povo de todos os povos que há sobre a face da terra? Não é porque Deus está conosco que nós somos diferenciados. A igreja tem que parar e pensar, será que nós somos diferenciados? Será que nós estamos diferenciados? Será que nós estamos no mesmo embalo do mundo? Ou nós temos um diferencial? Ah, mas o mundo é mau. Sim, a palavra diz, no mundo tereis aflições, mas a tua fé vai te livrar das aflições. O andar com Deus vai te livrar das aflições. Jesus não disse, olha, o dia que você me aceitar não terá mais problemas. Pelo contrário, ele diz, pelo meu nome vocês serão perseguidos. Pelo meu nome vão querer te matar. Pelo meu nome vão querer te destruir. Então nós somos chamados a desafios. Capítulo 34 de Deuteronômio, Moisés começa agora com uma preocupação. Quem ele vai elevar? Porque Deus disse a ele, olha, você não vai entrar na terra prometida, aqui você vai terminar os seus dias, e você não vai para um novo desafio. Abra a tua Bíblia, Deuteronômio 34, versículo 5 diz assim, assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. E era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Um homem com 120 anos, ele nunca perdeu o seu vigor. Ele nunca desanimou. Nós temos jovens hoje de 18 anos desanimados. Ai, a vida é tão ruim, a vida é tão difícil.
olha que tristeza. Mas a palavra diz que os seus olhos nunca escureceram e ele nunca perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Passou a unção. Você tem passado a unção para os seus filhos? Você tem colocado as mãos sobre os seus filhos e determinado a ele que ele será um vencedor? Moisés, ele tinha um entendimento: eu não vou continuar no próximo desafio. E Deus diz, ele cheio de vigor, ele fechou seus olhos. E Deus escondeu o seu corpo para que não houvesse idolatria. O grande problema que nós temos vivido hoje, idolatria. A igreja, para encher, precisa trazer idolatria. É uma guerra contra o seu eu. Eu sei, se colocar idolatria, esse lugar estará lotado. Mas é uma guerra de ensinar o que é verdade fora da idolatria. Ou nós vamos entender Deus, ou nós vamos viver como os outros povos, que precisamos de mentiras para buscar Deus. Precisamos de um show para buscar Deus. Algumas pessoas me disseram, você viu que beleza? Agora uma rede de televisão começou a trazer o culto. Que bonito. Eu também penso, que bom. Mas esse povo que estava naquele show é o mesmo povo que o ano passado estava na Avenida Paulista. Não estava em igrejas, estava na Avenida Paulista. Eles estão buscando apenas substitutos para aquilo que eles necessitam. Eles não estavam ali para dizer, Senhor, oh, muito obrigado. Eles estavam ali para ouvir um show e para ser participantes de um show. Houve palavras bonitas, não estou entrando nesses detalhes. Só estou dizendo como muitas vezes nós estamos caminhando longe da presença do Senhor. O que Josué recebeu? 3 milhões de pessoas. Cada tribo tinha pelo menos um líder. Moisés coloca a mão sobre Josué e diz, olha, a unção vem sobre você. A unção vem sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Você agora é que vai levar esse povo à terra que o Senhor tem nos prometido. Aquilo que o Senhor tem nos prometido que nos daria. Abra a tua Bíblia, capítulo 31 de Moisés. Moisés dá uma palavra a Josué antes da sua morte. Ele diz, esforçai-vos e animai-vos, versículo 6. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Chamou Moisés a Josué, ele disse, aos olhos de todo Israel, esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Versículo 9 diz assim, e Moisés escreveu esta lei, e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança, e a todos os anciões de Israel, e ordenou-lhe Moisés dizendo, a fim de que cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, da festa do tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei, diante de todo Israel, aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras da lei, e que seus filhos que não souberem
ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para possuir. Moisés já sabia que ele não entraria além do Jordão, mas ele deixa lei, ele deixa decretos. Ele diz: olha, chama os teus filhos, aqueles que não sabem, e ensina a eles o que é a palavra de Deus. Ensina a eles aquilo que é a verdade. O Senhor, ele leva agora Josué. Josué é chamado agora para estar na frente do povo. Uma multidão estava ali, e Josué, 40 anos. Quantos anos tinha Josué? 40 anos. 40 anos estava Josué, agora Moisés com 120 anos e Josué com 40 anos. Porque ele tinha 40 anos. Quando ele é enviado a ser espia, ele diz: eu com 40 anos fui enviado a espiar a terra. O próprio Josué diz: eu com 40 anos. Então ele estava com mais de 40 anos, Moisés com 120 anos, e agora havia um grande desafio. Ele teria que levar esse povo além do Jordão. Mas como? Você vai levar um povo desobediente, um povo que muitas vezes quis matar Moisés, um povo que muitas vezes quis matar quando eles trouxeram as boas novas da terra que Deus levou eles a espiar. Eles seriam apedrejados. Esse povo que muitas vezes não quer ouvir. E Deus agora dá a eles sabedoria. Josué recebe sobre a sua cabeça o espírito de sabedoria. O que mais precisamos para esses dias? O espírito de sabedoria. A igreja precisa buscar sabedoria vindo de Deus. Porque senão nós não seremos diferenciados dos demais povos. O que vai nos fazer diferenciados dos demais povos é a sabedoria vindo de Deus. No meio de 3 milhões, um homem, ele recebe a unção de sabedoria. E agora, a palavra diz que Moisés é morto. Essa palavra que Deus vai repetir para ele, Deus usou a boca de Moisés para falar a ele: esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Como nós vamos vencer os novos desafios? Se o Senhor estiver conosco. Se o Senhor estiver caminhando conosco. Se o Senhor não estiver caminhando conosco, não adianta dar um passo, porque nós seremos derrotados. Nós seremos iguais aos demais. Uma grande multidão não entrou na terra prometida, apesar de ter visto milagres, apesar de ter sido liberto lá do Egito, não entrou na terra prometida, morreram no deserto. Uma grande multidão está propensa a morrer no deserto. Uma grande multidão em nossos dias está propensa a morrer no deserto. Abra a tua Bíblia no primeiro livro de Josué, primeiro capítulo. Começa muito interessante, diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. A quem Deus falou? A Josué, filho de Num. O que Deus traz nessa palavra? Josué, filho da escravidão. Josué, filho de Num. Onde nasceu Josué? No Egito. Por que Deus simplesmente não falou Josué? E o primeiro nome dele, antes dessa unção, de receber a unção de Deus, era Oséias, não era Josué.
O nome de Josué não era Josué, era Oséias, Salvador do mundo. Muda para Josué, Deus é o teu Salvador. É a mudança que nós precisamos. Deus é o nosso Salvador. E Deus traz agora a lembrança lá do Egito. Josué, filho de Num. Deus está trazendo: de onde eu te tirei, de onde eu te busquei. Eu te busquei na escravidão. Você era filho de Num, servo lá do Egito. E ele diz agora: servo de Moisés, filho de Num, origem do nascimento, Egito, escravizado. O que mais precisamos para vencer os desafios? Vencer o passado. Se você não vencer o seu passado, você não avança para os desafios. Você só consegue avançar nos desafios se vencer o teu passado. Deus chama Josué e diz: Josué, filho de Num, olha, você tem um novo desafio. Você era escravizado. Sempre que a vida nos apresenta novos desafios, você não pense em voltar ao passado, mas se alegre, porque você venceu o passado. Você saiu da escravidão. Você não é mais um povo sem orientação. Você não é mais um povo sem Deus. E ele agradece, dizendo: servo de Moisés. Por 40 anos, Josué, ele serviu Moisés. Lealdade. Por mais de 40 anos. O que nos falta hoje? Lealdade. Eu sempre digo: quer ver uma família destruída? Observe que houve infidelidade. Sempre que a infidelidade entra numa família, ela quebra. E muitos tentam continuar buscando prosperidade com infidelidade. A infidelidade destrói a prosperidade. Ou buscamos a lealdade, buscamos conserto, buscamos em Deus mudanças. Abra a tua Bíblia, Deuteronômio 6:8 diz assim: esforça-te, anima, não temas, não vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo e não te deixará desamparado. Essa é a promessa de Deus. Mas é necessário entender o processo da prosperidade. É necessário entender que para termos prosperidade, nós temos que seguir princípios. Deus dá um princípio lá no Éden: não é bom que o homem esteja só. O que é bom? Ebenezer, Deus até aqui nos ajudou. É a mesma palavra, é a mesma origem. Se nós não tivermos Deus nos ajudando, nós não avançaremos. Adão tinha muitos desafios. Ele estava num paraíso. Dentro do paraíso tinha desafios. Quais eram os desafios dentro do paraíso? Administrar. Qual é o grande desafio da nossa vida? Administrar a nossa vida. Algo mais difícil é administrar a nossa vida. E se nós não aprendemos a administrar sobre as pequenas coisas, Deus não nos colocará sobre o muito. Mas eu preciso de uma grande bênção. Eu preciso de uma grande bênção para ser feliz. Não. Você precisa aprender o que Deus colocou nas tuas mãos para você conquistar aquilo que Ele tem para te dar. Administrar é o primeiro desafio que nós temos. Administrar é o primeiro desafio. E nós não podemos estar só nesse desafio. Então o Senhor é aquele que vai diante de ti. E Ele disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado,
como eu disse a Moisés. Eu vou te dar, como eu disse a Moisés. Sempre há uma confirmação da bênção de Deus. Quando há uma promessa, essa promessa, ela vai ter que se confirmar em nossa vida. Não adianta nós recebermos uma palavra profética e ela não se confirmar em nossa vida. A palavra profética que o povo recebeu lá no Egito: eu livro vocês, mas morreram no deserto. Foram escravos do seu próprio eu, do seu próprio medo. Foram escravos da sua própria idolatria. Todo momento que se sentiam em um grande desafio, entravam em idolatria. Buscar Deus, ter uma aliança com Deus. Versículo 5. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quem era a evidência no povo de Israel? Moisés. Como eu fui com Moisés. Não é como eu fui com o povo. É como eu fui com Moisés. Eu serei contigo. Você tem que ser a evidência. A tua vida tem que ter a evidência. A minha vida tem que ter a evidência que Deus está comigo. Se o Senhor não for, qual será a evidência? Se o Senhor não estiver me ajudando, qual será a evidência? Se o Senhor não me abençoar, qual será a evidência? A evidência era: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Às vezes nós estamos dentro de uma família, a grande maioria está se perdendo, mas você tem que continuar sendo evidência. Você tem que continuar andando com Deus. Ah, mas o meu marido, o teu marido vai se converter com a tua oração, com o teu exemplo. Ah, mas a minha esposa, ela vai se converter com a sua maneira de servir a Deus. A evidência. Nós precisamos entrar na realidade, num ano de evidência. Um ano de evidência não é simplesmente, vai cair bênção do céu. Não, é vencer os desafios. E como se vence desafios? Caminhando com Deus, andando com Deus. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu serei contigo. A vez é sua. Diga, é eu e Deus. A vez é sua. O bastão está nas tuas mãos. É você que vai representar agora a sua própria vida. Como eu fui com Moisés. Moisés morreu, Moisés já não está mais. Não adianta nós nos pegarmos aos homens da história. Não adianta nós nos pegarmos aos santos da história. A vez é sua, a vez é minha. Nós que temos que tomar o bastão e dizer: Senhor, anda comigo agora. Senhor, eu agora preciso. E Deus só vai falar algo para Josué. Repetir o que Moisés já tinha dito diante de todo o povo. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente se conduzas por onde quer que andares. Você não vai conseguir andar prudentemente se não conhecer a palavra de Deus. Você não vai conseguir andar prudentemente se você não conhecer os princípios de Deus. Se você não conhecer, a palavra do Senhor disse: olha, estas palavras que eu dei para Moisés, olhe elas, leia elas, medita nelas, de dia e de noite.
não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então, quantos querem prosperidade? Esse é o caminho da prosperidade. Porque então farás prosperar o teu caminho. Meditar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus. Não há prosperidade sem a busca ou sem andar com Deus. Conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ser bem-sucedido não é apenas alguém desejar que você seja. Olha, eu desejo que o ano de 2025 seja maravilhoso para você. É apenas um desejo. Nós temos que fazer ele se tornar realidade. Nós temos que fazer ele acontecer. Nós temos que aprender os princípios para que ele se torne. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ah, Deus vai estar comigo quando eu estou na igreja. Não, todo dia Deus tem que estar comigo. Todo momento Deus tem que estar comigo. Na minha casa, no meu trabalho, nos meus negócios, nos meus passeios, onde eu estiver, Deus tem que estar comigo. Quando nós começarmos a entender tudo isso, nós vamos parar de andar por fábulas, e vamos andar pela palavra, e vamos ouvir a palavra, e vamos entender a palavra. Então, o Senhor te fará prosperar. A Bíblia fala de 2 homens que receberam unção de sabedoria. 2 homens, a Bíblia diz, que pediram, um pediu e outro, o seu líder colocou as mãos sobre ele e lhe disse: receba sabedoria. Um pediu, diante de um desafio, Salomão, ao se deparar com um grande desafio, ele faz uma oração: me dê sabedoria. E Deus deu sabedoria. Agora, o que você faz com aquilo que Deus te dá, fará a diferença. Ah, eu preciso que Deus me abençoe. Deus pode e deve te abençoar. Deus te abençoa, Deus te dá riquezas, Deus te dá prosperidade, mas o que você faz fará a diferença. Então, Salomão e Josué, sabedoria os dois. Os dois tiveram sabedoria. Os dois entenderam que para vencer os desafios precisariam de sabedoria. Mas como se termina é melhor do que como se começa. Muitas pessoas começam muito bem e terminam muito mal. Muitas pessoas, eles acham que apenas sair do passado resolve. Não. Josué, filho de Num, Deus disse: olha, eu te tirei lá do Egito. É a primeira palavra que Deus dá ao novo desafio. Sabe de onde eu te tirei? Eu te tirei de lá. E se você não estiver andando comigo, você volta para lá. Há uma palavra que dá ao povo de Israel: vocês vieram pelo deserto, mas poderão voltar de navios. Tão rápido. A decadência sem Deus é muito rápida. Então, esses 2 homens pediram sabedoria. Capítulo 11, primeiro livro de Reis, capítulo 11. A idolatria de Salomão. Oh, mas Salomão não era um homem próspero? Salomão não era um homem rico? Salomão não fez um grande templo? Salomão não é, sempre que nós falamos de prosperidade, nós, Salomão, a grandeza de Salomão? Mas Deus não esconde quando os homens se desviam dele. Diz assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas,
edomitas, sidônias, etéias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E esta se uniu a Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Como começa, não significa nada. Salomão, ele já nasceu rei, já nasceu em palácios, já nasceu com toda a mordomia. Josué, no Egito. Josué no Egito. Nem sempre você nascer em um palácio é o melhor, se você não tiver Deus. O que aconteceu com Salomão? Tudo aquilo que Deus tinha falado, ele fez tudo ao contrário do que Deus tinha falado. Por isso Deus diz a Josué: não se aparte o livro desta lei, porque no momento que você parar de ouvir a palavra de Deus e começar a ouvir o mundo, você vai perverter o seu coração. No momento que você pensar que pode deixar de andar com Deus, Deus vai deixar de andar com você. É uma decisão. O ano 2025 será um ano de evidência. Eu quero andar com Deus. Eu preciso andar com Deus. Eu preciso acalmar o meu coração. O coração enganoso. O coração nos leva para diversos lugares, longe de Deus. Longe de Deus. Salomão, ele recebeu sabedoria, ele pediu a Deus: me dê sabedoria. E Deus deu sabedoria. Mas os seus últimos dias foi longe da presença de Deus. Assim fez Salomão o que pareceu mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses. Sabedoria, se não andarmos com Deus, ela perverte o nosso coração. Buscar a Deus, não se desviar, não ir por nenhum outro caminho. Capítulo 24 de Josué. O povo de Israel, como tantas vezes, se afastou de Deus. Nós temos uma tendência, como seres humanos caídos, nos afastar de Deus. É uma tendência do homem caído, se afastar de Deus. Nós temos que estar sempre renovando a aliança com Deus. Sempre renovando a aliança com Deus. Sempre. Tem pessoas que, o batismo é um só. O batismo é um só. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas todas as vezes que eu me sujo, eu devo me lavar. Todas as vezes eu devo renovar minha aliança com Deus. Tem pessoas que estão perdidas. Eu sou daquela igreja, eu sou da outra igreja. Não é de igreja nenhuma, você está perdido. Você precisa se firmar. Você precisa ter uma aliança.
Se é uma igreja, vai naquela igreja e tem uma aliança com aquela igreja. Se você está voando por aí, pare. Faça uma aliança. Procure o que é melhor, faça uma aliança. Tenha uma aliança. Josué andou 40 anos ao lado de Moisés. Nunca quis o lugar de Moisés, porque sabia o que estava sobre Moisés. Até quando foi para tomar a decisão de estar ali, Deus precisou chamar ele: acorda, olha da onde eu te tirei para governar, eu te tirei para você andar comigo, não volte para o Egito. A nossa vaidade nos leva ao Egito novamente. Muitas pessoas estão desorientadas. Salomão, ele deveria fazer como Davi, seu pai. Olha o que Deus diz: não fez como Davi, seu pai. Quando Davi caiu, o que Davi fez? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Renovação de aliança. Renovação de aliança. Renova a tua aliança com Deus. 2025, não ande sem caminhar com Deus. Não ande pela sua própria cabeça. Não ande pelo seu próprio entendimento. Busque ao Senhor. O povo tinha se desviado novamente. O povo estava longe de Deus. Os últimos dias de Josué. Eu trouxe os últimos dias de Salomão, um homem sábio. Um homem que administrou muitas riquezas. Mas os seus últimos dias foi longe de Deus. Josué, nos seus últimos dias, ele vê o seu povo que ele tinha levado para entrar na terra. O povo estava adorando outros deuses novamente. A idolatria. Nós temos uma tendência de buscar idolatria e esquecer Deus. Nós temos uma tendência de adorar coisas e não adorar Deus. Esse povo estava mais uma vez buscando os deuses estranhos. E eles chegam para Josué agora e perguntam: o que nós vamos fazer? Agora, versículo 14: agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Olha, tem pessoas que carregam a idolatria da família. O que eles estavam adorando? Os deuses dos seus pais. Os deuses que seus pais tinham trazido. Trouxeram lá do Egito. 40 anos em uma viagem. Depois, mais um bom tempo na terra prometida. Onde eles estavam de volta? A idolatria. Nós temos uma tendência à idolatria. Nós temos uma tendência a buscar em objetos e não em Deus. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir o Senhor, escolhei hoje a quem servais: aos deuses a quem serviram vossos pais, que andavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele não diz: olha, a minha mulher vai servir. Ele diz: porém, eu sou evidência. E a minha esposa, os meus filhos, se eles quiserem o mesmo Deus, a minha casa servirá ao Senhor. É você. Quem é que vai estar em evidência? Você. Eu e a minha casa. Eu, primeiramente eu. Não é se a minha esposa for, se o meu filho for, olha, se o meu marido for. Quantas pessoas estão deixando de servir a Deus porque o marido não quer, porque a filha não quer, porque a mãe não quer. É uma decisão minha. É o ano da evidência. É o ano da evidência.
Moisés, ele disse: olha, se o Senhor não for, qual será a evidência? Qual será a evidência? É um ano de se começar com uma nova aliança. Se precisar batizar de novo, batiza de novo. Se precisar, faça uma aliança de novo. Ah, mas eu não sei, o meu pastor ensinou que não batizava. Não se batiza em outro nome, a não ser o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se você está desequilibrado, em dúvida, batiza de novo. Se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Ah, lava tudo então, lava a minha cabeça, me lava, me purifica. Se eu não lavar os teus pensamentos, Pedro, pé significa pensamento. Se eu não limpar os teus pensamentos, você não tem parte comigo. Não, então lava tudo. Nós temos que fazer uma aliança com Deus. Queremos um ano de evidência. E esse ano de evidência, não fique olhando para o povo. Olhe para você. Como eu estou. Como eu tenho que agir. Ah, mas os meus pais trouxeram os ídolos tão bonitinhos. A decisão é sua. Josué disse: escolha. Ninguém vai ficar entre dois pés. Ou é do demônio, ou é de Deus. Ou é da idolatria, ou é de Deus. A decisão é sua. Não se engane, não se deixe enganar. Josué agora estava longe, ele já tinha passado o bastão para agora, olha, agora não estou mais. Eu vou ficar na minha casa. Não vou mais administrar a casa de vocês. Eu não vou mais trazer a palavra para vocês. Agora eu vou estar na minha casa. E ele diz: eu não sei, porque tudo que foi ensinado nesses anos, vocês continuam voltando para os deuses dos amorreus, vocês continuam buscando os deuses do Egito. Então eu não sei, mas uma coisa eu sei, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um momento de decisão. Nós estamos entrando em últimos dias da volta do Senhor. Minha mãe falava algo muito importante para mim: ninguém vai subir quando Jesus vier se agarrando no meu vestido. Cada um cuide da sua vida. Eu estou ensinando, cada um decida. Ninguém vai subir porque é meu filho. Ninguém vai subir porque está junto comigo. Então, a palavra é: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor. Tem coisa que está parecendo mal aos nossos olhos. Ser honesto, honrar ao Senhor. Tem coisas que está parecendo mal aos nossos olhos. E nós vamos ouvindo o que o povo fala. Olha, você ser dizimista, você é um idiota. Sim, é verdade. Nós estamos ouvindo o povo dizendo, ouvimos Deus falar: tudo que te chegar às mãos, traga diante do meu altar 10%. Ah, mas o pastor, problema do pastor, problema de quem não sabe administrar, ou de quem administra mal. Vai dar conta. Você não entregou para homem, você entregou para Deus, e você entregou para o reino de Deus. Mas isso nos parece mal. Tudo que é Bíblia está nos parecendo mal. Então Josué diz: olha, toma uma decisão. Se te parece mal servir a Deus, toma uma decisão, vai servir o diabo. Se renda a ele de uma vez. Mas não fique se enganando, porque este ano é um ano de evidência. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você crê nessa palavra? Diga: esta manhã eu preciso fazer uma aliança com Deus para estar em evidência. Deus precisa andar comigo e eu preciso andar com Deus. Fale com Deus nessa manhã, se coloque de pé. Peça direcionamento ao Senhor. Peça ao Senhor que a sua palavra, ela venha fluir no teu coração.
que traga entendimento, que não é religiosidade. Não é quantas vezes você está na igreja, mas é quantas vezes Deus está com você. Não é como você é dentro da igreja, mas é como você é no seu dia a dia. 2025 é um ano de muitos desafios, mas eu creio na palavra profética e vou viver ela. Então vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. Nós vimos em Salomão e em Josué a diferença de quem tomou decisões pelo seu coração, pelas suas paixões, quem obedeceu o mundo e quem continuou firme, vencendo guerras, vencendo lutas, vendo muralhas cair, fez uma aliança com Deus. Não aparte do teu coração o livro desta lei. Senhor meu Pai, estamos diante de Ti nessa manhã, Pai. Senhor, primeiro culto deste ano, Pai, é um ano de evidência. Não teremos evidência apenas por ter sabedoria. Não teremos evidência apenas por termos dinheiro. Não teremos evidência apenas, Senhor, por coisas fúteis. Senhor, mas teremos a evidência, porque o Senhor andará conosco e nós andaremos com o Senhor. Senhor, segure firme a minha mão. Não me deixe desviar. Senhor, traga lealdade ao meu coração. Traga lealdade, Senhor, que eu possa ser leal, Senhor, aos meus companheiros, à minha esposa, à igreja em que eu congrego. Senhor, que eu seja leal em meu coração, que eu possa olhar para Josué e aprender a lealdade de um homem que o Senhor separou. Senhor, levanta o teu povo nesse lugar, Pai. Senhor, temos tantos desafios este ano. Senhor, mas nos tire do engano. Nos tire, Senhor, das falácias malignas. Nos tire, Senhor, dos deuses do Egito, dos deuses do Brasil, da idolatria, daquilo que não provém de Ti. Senhor, que eu, nesta manhã, seja lavado, purificado pelo sangue carmesim que veio do Calvário. Nos purifique nesta manhã, Senhor, derramando sobre cada um de nós, Senhor, a bênção e a unção do Teu Espírito Santo. Não retire de nós o Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor?